Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Dalla Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. E hoje eu vim aqui para resolver uma dúvida muito pontual, que é uma dúvida que eu já tive e eu lembro claramente de quando eu tive essa dúvida, porque foi algo que me corroeu, que é: por que ribossomos não são considerados organelas? Se eles têm uma função específica de síntese proteica, por que a gente não considera os ribossomos, né, esses corpos compostos de proteínas e de RNA, como organelas especificamente? Então, vamos pensar, né, o que são organelas, para que servem, onde habitam, né? Então vamos pensar na estrutura e na função de organelas, né? Quando a gente tem uma célula, temos compartimentos, tá? Por que temos compartimentos? Porque evolutivamente a gente precisou separar reações químicas que aconteciam dentro da célula. Quando você consegue compartimentalizar regiões de uma célula para terem funções específicas, você consegue isolar aqueles sistemas. Então, por exemplo, qual que é a importância de termos lisossomos compartimentalizados? Porque a gente precisa digerir proteínas lá dentro. E nessa digestão, a gente utiliza um pH baixíssimo, que poderia lesionar a nossa célula inteira. Então, olha como é importante que os lisossomos sejam corpos separados, isolados do restante da célula, para que lá dentro, e somente lá dentro, tenhamos um pH extremamente ácido para degradar proteínas, que é uma das funções do lisossomo. Olha como isso é essencial. Essa é a função dos compartimentos, e dentro da fisiologia a gente estuda muitas coisas compartimentalizadas. A gente estudou sistemas compartimentalizados, a gente estuda órgãos específicos, e pensando em compartimento, a gente não pode esquecer também que as células são compartimentalizadas justamente para que a gente consiga ter diferentes funções sendo executadas simultaneamente dentro da célula, e para que mesmo assim ela não sofra com isso, ela não tenha lesões por conta disso e ela não seja, digamos, agredida pelas reações químicas que acontecem. Então, essa é a importância da gente ter compartimentos: isolar funções e também ter um papel protetor para a própria célula. Beleza, Letícia, já entendi a importância do compartimento, mas o que isso tem a ver com ribossomo e com organela? Bom, organelas nada mais são do que compartimentos, tá? São compartimentos que são constituídos e envolvidos, né, por uma bicamada lipídica. Então, uma bicamada semelhante à que compõe a membrana celular, a membrana plasmática, nós também temos compondo a estrutura das organelas. Então, as mitocôndrias têm bicamada lipídica, o retículo plasmático tem, o lisossomo tem. Então, eu tenho vesículas, né? Eu tenho estruturas, na verdade, que são envoltas de bicamadas lipídicas, e é assim que eles compartimentalizam as reações químicas e processos celulares que acontecem em cada compartimento específico. Então, temos o aparelho de Golgi, temos os lisossomos, temos as mitocôndrias, temos retículo endoplasmático liso e rugoso, e tudo isso são compartimentos, são organelas, tá? São pequenos órgãos, né? Por isso, organelas. Essas organelas, então, vão serem constituídas de membranas lipídicas, tá? Com uma constituição semelhante à membrana plasmática, justamente para conseguir isolar aquilo, né? Por quê? Porque o citoplasma, na verdade o citosol, ele é líquido e ele é composto de água, né? Então, se eu utilizo organelas envoltas de bicamadas lipídicas, eu meio que isolo aqueles compartimentos, tá? E aí, Letícia, por que um ribossomo, então, não é considerado uma organela? Porque a gente não tem essa organização, a gente não tem essa estrutura no ribossomo. O ribossomo é basicamente um composto, né, um conjunto de proteínas associadas com RNAs que promovem, então, a síntese proteica, tá? E ele não tem uma estrutura, um envoltório de bicamada lipídica, ele não é um compartimento, entendeu? O ribossomo não é um compartimento, ele é uma estrutura proteica que não é solúvel no líquido intracelular, então é uma inclusão que a gente fala. O que é uma inclusão? É algo que fica meio que suspenso no líquido intracelular. A gente não tem a dissolução, né? A gente tem proteínas solúveis dentro da célula e proteínas insolúveis. Quais são as insolúveis? A gente tem fibras do citoesqueleto, por exemplo, elas não se dissolvem no citosol, né?
Então, o ribossomo é uma inclusão, ele não está dissolvido ali, tá? E ele também não está isolado, compartimentalizado como uma organela. Então, por isso, um ribossomo não pode ser considerado uma organela. Ele tem uma estrutura particular, uma estrutura específica, composta de proteínas e RNA, e por isso ele é uma inclusão, tá? Citoplasmática, e não é considerado uma organela, ele não é um compartimento separado, por mais que ele tenha uma função específica, ele não tem um compartimento que separe ele do citosol, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro por que o ribossomo não é considerado uma organela. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa aqui seu like se esse vídeo foi útil pra você. Um beijão e até a próxima!